Ainda hoje me chamam a Mulher Fantasma, sabes? É irônico, não é? Durante 5 longos anos fui mesmo isso. Uma sombra nascido na Baixa de Lisboa, arrastando-me pela casa, limpando o chão que não sujava, suportando insultos de um homem que se achava rei e de uns sogros que me tratavam pior que a empregada. Mas, sinceramente, nunca fui uma fantasma de verdade. Sempre estive ali, observando, calculando. A raiva era uma brasa escondida que ardia no meu peito, alimentada pela humilhação. Quando o João me entregou os papéis do divórcio para casar com a Catarina, bem, ele esperava o quê? Uma luta? Que implorasse, que as minhas lágrimas regassem a sua vitória. Em vez disso, a minha boca esboçou um sorriso estranho, quase imperceptível. Peguei na caneta com a mão firme e assinei. E ele, aquele tolo, aquele João, pensou que tinha ganho. Acreditou que eu era impotente. Mas sabes qual foi o erro dele? Nunca se deu ao trabalho de descobrir quem eu era antes de nos conhecermos. Não fazia ideia de que o meu silêncio não era rendição. Era o calmo, demasiado calmo antes da tempestade. Uma tempestade que 3 semanas depois chegaria num jato Gulfstream G650 e deitaria abaixo todo o seu mundo, tijolo a tijolo. Não sei se te consigo contar a história por ordem. A minha memória é confusa, às vezes. Os acontecimentos misturam-se como cartas num baralho baralhado. As emoções eram uma teia tão emaranhada que agora é difícil distinguir o que eu senti primeiro. Mas posso começar por aquele dia no tribunal, que marcou o fim de um capítulo e o início de outro. Aquele dia em que o mundo do João se desfez e o meu simplesmente apareceu. Era uma manhã cinzenta e chuvosa em Lisboa, perfeita para o que estava prestes a acontecer. O tribunal estava lotado, cheio de curiosos e jornalistas. O João chegou com a sua comitiva. A Sofia, a mãe dele, que parecia um pardal gigante e pretensioso com o chapéu ridículo, e a Catarina, impecável num fato branco que gritava sucesso e agarrada ao braço dele. Pareciam a realeza. Agiam como se fossem donos do lugar. "Ela já está aqui?" O João perguntou, varrendo o corredor com os olhos. Ele esperava ver-me num banco, encolhida, patética. Eu sabia. Sentia-o nas suas vibrações, na sua presunção. O doutor Mário Costa, o advogado dele, espreitou o relógio. "Ainda não. O tribunal começa em 10 minutos. Se ela não aparecer, ganhamos por falta." Provavelmente está com demasiada vergonha. A Sofia atirou com aquele riso estridente dela. Ou não tinha dinheiro para o metro. Entraram na sala do tribunal. O juiz Castro parecia aborrecido, remexendo papéis. O João sentou-se na mesa do autor. Verifiquei o meu telemóvel, aquele que o João não sabia que eu tinha, claro, uma mensagem do meu corretor. As ações da empresa estavam com um comportamento estranho. Várias ordens de compra vindas da Europa. Ele, claro, ignorou-a. Estava demasiado ocupado a olhar para a mesa vazia onde eu me devia sentar. Meritíssimo, o doutor Mário Costa levantou-se todo confiante. "A requerida, a senhora Ana Estrela, não está presente. Pedimos um julgamento imediato por falta." O juiz Castro levantou os óculos e olhou por cima deles. "São 8h59. Ilustre Dormário, o tribunal começa às 9. Vamos esperar." Os segundos pareciam eternos. 8h59 e 30 segundos. 8h59 e 45. "Ela não vem." A Catarina sussurrou, apertando a mão do João. "Ganhamos." Então ouvi. Não foi a abertura das pesadas portas de madeira. Foi uma vibração. Um zumbido baixo, distante, que parecia vir de fora, mas que penetrava as grossas paredes de pedra do tribunal. Ficou mais alto, fazendo a água no jarro do juiz tremer. "Que raio é aquilo?" perguntou a Sofia, olhando em volta com uma expressão de pânico misturada com curiosidade.
Lá fora, na rua, o trânsito parara. Pedestres olhavam para cima. A descer pelas nuvens cinzentas, cortando a chuva como uma flecha prateada, vinha um helicóptero. Mas não um helicóptero de notícias ou da polícia. Era um Sikorsky S-76, pintado em azul noite com um brasão dourado na lateral. Passou os heliportos. Planou baixo, criando um espetáculo antes de aterrar na plataforma privada no telhado do edifício adjacente ao tribunal. Um edifício que, aliás, era propriedade da Estrela Trust. De volta ao tribunal, as portas não se abriram. Foram empurradas por dois homens corpulentos, de fato e auriculares. A sala ficou em silêncio absoluto. Depois, uma mulher entrou. O João semicerrara os olhos. Por um segundo, ele não me reconheceu. Eu usava um fato preto, feito à medida, que me caía como uma segunda pele. Uma criação Givenchy da estação atual. Os meus óculos de sol, que retirei devagar. O meu cabelo, normalmente atado num coque desarrumado, ou, como ele costumava dizer, descuidado, estava agora em ondas brilhantes e cascateantes. No meu pulso, um Patek Philippe valia mais que todo o apartamento do João. E atrás de mim, arrastavam-se 4 advogados, não advogados de centros comerciais. Eram os sócios seniores da Quatro Casas, a firma mais agressiva de Lisboa, talvez do mundo. A boca do João escancarou. A Sofia deixou cair a sua mala, fazendo um pequeno estrépito. Eu caminhei pelo corredor central. Não olhei para o chão. Não olhei para o juiz. Olhei diretamente para o João. Os meus olhos eram frios, duros como diamantes lapidados. Cheguei à mesa da defesa e um dos advogados puxou minha cadeira. Lamento o atraso, meritíssimo, eu disse. A minha voz já não era um sussurro. Comandava a sala, envolvia-a como um manto de seda e aço. O meu piloto teve alguns problemas com os ventos de frente vindos do Mônaco. Os olhos do juiz Castro arregalaram-se. Reconheceu o Dr. Dias, o meu principal advogado. Dr. Dias não sabia que pegava em casos de divórcio. O advogado, um homem que cobrava 2.000 euros por hora, sorriu friamente. Não pego, meritíssimo, exceto quando a cliente é Ana Estrela, a única herdeira do Império Cobre e Indústria Estrela. Senti o sangue do João fugir do rosto. Estrela, ele sussurrou. Sim, a Catarina ofegou, agarrando o braço dele, as unhas a cravarem-lhe na pele. Estrela e Hargrave, a empresa onde trabalhas. Ela é dona. Virei a cabeça devagar, fixando os olhos no meu marido. Ofereci-lhe um pequeno e aterrador sorriso. Olá, João, eu disse. Acredito que temos alguns assuntos a discutir. O silêncio na sala 4 do tribunal era tão absoluto que se tornou pesado, pressionando o peito do João como um peso físico. Estrela, ele repetiu, a palavra com um sabor a cinza na sua boca. Ele olhou para a mulher que tratara como um móvel durante 5 anos. A mulher que repreendera por comprar detergente de marca porque era demasiado caro. Eu não pestanejei. Sentei-me com a postura de uma rainha, as mãos cruzadas sobre a mesa de mogno. Dr. Mário Costa, o juiz Castro disse, pigarreando nervosamente. Ajustou os óculos, olhando para o advogado do João, que agora parecia um saco de roupas amarrotadas. Está pronto para prosseguir com a sua declaração inicial? O Dr. Mário Costa levantou-se, as pernas a tremerem-lhe. A arrogância da manhã tinha desaparecido, substituída pelo medo primal de um pequeno animal que avista um falcão. Meritíssimo, O Dr. Ordias interrompeu, a sua voz suave como seda e afiada como uma navalha. O meu cliente, Dr. Dias, disse, gostaria de dispensar as teatralidades. O Sr. João Montgomery pediu o divórcio por incompatibilidade de estilos de vida. Ele afirma que a minha cliente, Ana, é um fardo financeiro que ela trouxe, e cito, nada para o casamento. O Dr. Dias pegou num documento da sua pilha. Não era um pedaço de papel. Era uma pasta grossa, encadernada em couro. Estamos aqui para concordar,
O Dr. Dias sorriu. O senhor João está correto. Os seus estilos de vida são de facto incompatíveis. Ele é um gerente de nível médio com um apartamento arrendado na Baixa de Lisboa e um patrimônio líquido de aproximadamente 3 milhões de euros, grande parte ligada a opções de ações não adquiridas. A minha cliente, Ana Estrela, é a principal acionista da Estrela Global Trust com uma avaliação pessoal de 4,2 mil milhões de euros. Um suspiro percorreu a galeria. A Sofia, sentada na primeira fila, fez um som como uma chaleira a morrer. Agarrou-se ao peito, olhando para o meu fato Givenchy como se fosse um artefacto alienígena. Bilhões, ela ofegou, com B. Portanto, o Dr. Dias continuou, aceitamos o divórcio imediatamente. No entanto, temos uma reconvenção relativamente à divisão de bens. O João encontrou a sua voz. Levantou-se o rosto vermelho com uma mistura de humilhação e raiva persistente. Isto é uma mentira. Ela é uma bibliotecária. Trabalhava na Biblioteca Municipal do Porto. Eu finalmente falei. Não me levantei. Não precisei. Inclinei-me para o microfone. Eu trabalhei na biblioteca porque amava livros, João. Eu disse, o meu tom conversador, quase aborrecido. E porque queria saber o que era viver uma vida sem que as pessoas me pedissem dinheiro. Queria ver se conseguia encontrar alguém que me amasse por quem eu era, não pelo meu talão de cheques. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentar. Pensei que tinha encontrado isso contigo, continuei, os meus olhos endurecendo, mas depois percebi que não me amavas. Amavas ter alguém para desprezar. Precisavas de uma esposa insignificante para te fazeres sentir um grande homem. Isso não é verdade, o João gaguejou. Não é? Eu abri uma pasta à minha frente. Vamos falar sobre bens. Tu ofereceste-me 50 mil euros e o Honda. Generoso. Mas acho que devíamos falar sobre o apartamento. O apartamento está em meu nome, o João gritou. Comprei-o no ano passado. Fizeste um adiantamento, eu corrigi, e garantiste uma hipoteca. Através da cooperativa de crédito dos funcionários Estrela e Hargrave, um banco que é propriedade da minha família. Dr. Dias. O Dr. Dias acenou com a cabeça. A partir desta manhã, a Estrela Trust exerceu o seu direito de revogar todos os empréstimos de alto risco detidos por funcionários sob investigação por má conduta. A sua hipoteca foi acionada, Sr. João. Tem 24 horas para pagar o saldo restante de 4,2 milhões de euros ou a propriedade será executada. O João agarrou a mesa. O quê? Não podem fazer isso? Já fizemos, o Dr. Dias disse. E o carro, o Lincoln em que chegou, arrendado através da empresa. Esse arrendamento foi rescindido com efeito imediato. Acredito que o reboque está lá fora agora mesmo. A Sofia soltou um soluço. Mas onde é que vamos viver? Olhei para a minha ex-sogra. Pela primeira vez, não havia medo nos meus olhos. Apenas uma profunda e insuportável pena. Sugiro que procurem um hotel, Sofia. Um que aceite cartões de crédito, assumindo que o João não esgotou os seus limites em joias para a Catarina. A Catarina, que se tinha encolhido no seu lugar, levantou-se de repente. Eu não sabia, ela gritou, olhando para o juiz, depois para mim. Ana, ouve-me. Eu não tinha ideia de quem eras. O João disse-me que me estavas a arrastar para baixo. Ele mentiu-me também. O João virou-se. Catarina, cala-te. Não, cala-te tu. A Catarina gritou, o pânico a tomar conta dela. Ela percebeu que a sua carreira na Sterling Hargrave estava provavelmente arruinada se não se distanciasse. Ele manipulou-me. Ana, por favor, eu sou uma vítima aqui também. Eu ri. Foi um som frio musical. Senta-te, Catarina. Não és uma vítima. És apenas um mau investimento. Voltei-me para o juiz. Meritíssimo. Renuncio a todos os direitos sobre o 401k do Sr. João, as suas poupanças e os seus efeitos pessoais. Ele pode ficar com o dinheiro dele.
Vai precisar de cada cêntimo para as custas judiciais que está prestes a incorrer. Custas judiciais? O João perguntou, o suor a escorrer-lhe pelo nariz. Pelo divórcio? Não, eu disse, fechando a minha pasta. Pelo julgamento por peculato. A sala ficou em silêncio de morte. O quê? O João sussurrou. Achaste que eu não estava a observar? Eu perguntei suavemente. Tu és um diretor sênior na minha empresa, João. Durante 3 anos, canalizaste as taxas dos clientes para contas offshore nas Ilhas Caimão. Achaste que eras esperto ao esconderes isso sob despesas de consultoria. Mas esqueceste-te de uma coisa. O auditor que aprova essas contas, ele reporta à administração e a administração reporta a mim. O Dr. Dias entregou uma pilha grossa de papéis ao guarda. Provas de fraude eletrônica, peculato e real insider trading. Estamos a enviar isto ao Ministério Público neste preciso momento. O juiz Castro olhou para os documentos, as sobrancelhas a subirem até a linha do cabelo. Olhou para o João com desdém absoluto. Senhor Montgomery, o juiz disse, concedo o divórcio, mas sugiro que não abandone a cidade. O guarda vai acompanhá-lo à saída. O João ficou ali parado, as pernas a tremerem. Olhou para a mãe que chorava nas mãos. Olhou para a Catarina, que já estava a enviar mensagens, provavelmente a algum recrutador. Depois, olhou para mim. Ana, ele implorou, a voz embargada. Por favor, podemos falar sobre isto? Eu sou o teu marido. Levantei-me. Coloquei os meus óculos de sol. Não, João. Eu disse, virando-me para sair. Eras o meu marido. Agora és apenas uma linha numa contabilidade que estou a abater. Saí do tribunal, os meus advogados a flanquearem-me como uma falange de tubarões. O João desabou na sua cadeira, o som do martelo do juiz a selar o seu destino. Mas o pesadelo estava apenas a começar. Momento, aqui tenho de fazer uma pequena pausa. Todo este cenário, com o João a pensar que tinha tudo controlado, que eu era apenas um peso morto, era de uma arrogância tão cega que ainda hoje me choca. Ou melhor, me faz rir às vezes. Ele viveu durante 5 anos sob o meu teto, no meu mundo, embora ele pensasse que era o dele, e nunca se deu ao trabalho de olhar para além da fachada que eu lhe apresentava. Não era ingênua, sabes? Eu estava a testá-lo, a testar a humanidade que ele um dia me tinha prometido, e ele falhou miseravelmente. O que é que se esperava? Que eu ficasse lá, a sofrer para sempre? Que continuasse a tolerar a Sofia, que era uma verdadeira cobra, e a Catarina, que era só uma versão mais nova e mais óbvia da Sofia? Sinceramente, por um lado, acho que demorei tempo demais a agir. Por outro, o timing foi perfeito, não achas? Dar-lhe a corda para ele próprio se enforcar. Não há prazer maior. Mas voltemos à história, porque a melhor parte estava ainda por vir. O João não foi logo para a cadeia. As rodas da justiça moem devagar, mas as rodas da vingança corporativa moem rápido. Saiu do tribunal à chuva. O seu carro de luxo tinha desaparecido. O Arthur, o motorista, tinha desaparecido. O João ficou na berma, a ser encharcado, enquanto a Sofia lhe gritava debaixo do toldo. Seu idiota! Ela guinchou, batendo-lhe com a mala. Tu disseste-me que ela era uma ninguém. Disseste-me que era lixo. Ela é uma estrela. Sabes o que isso significa? Poderíamos ter sido da realeza. Eu poderia estar a veraneio no Algarve agora mesmo. Mãe, para! O João retorquiu, empurrando-a. Preciso de pensar, preciso de ir ao escritório, posso resolver isto. Preciso apenas de ir aos servidores e apagar os ficheiros antes que a equipa forense me bloqueie. Catarina! O João virou-se para sua amante. Tu tens os códigos para o servidor de backup, certo? A Catarina olhou para ele com puro nojo. Chamou um táxi. Não me fales, João. Vou aos recursos humanos apresentar uma queixa de assédio.
Vou dizer-lhes que me forçaste a esta relação. É a minha única chance. Sua bruxa! O João gritou enquanto ela batia a porta do táxi. O João ficou sozinho com a mãe, pediu um Uber X porque o seu cartão de crédito tinha sido recusado para o luxuoso. Viajaram em silêncio para a Torre Estrela em Hargrave, no centro de Lisboa. O edifício era um monólito de vidro e aço, alcançando as nuvens. O João entrara neste edifício todos os dias durante 7 anos, sentindo-se um deus. Hoje parecia uma lápide. Correu pelo lobby, ignorando o guarda de segurança. Passou o seu crachá na torniquete. Bip, bip! Acesso negado! Que droga! O João murmurou. Tentou novamente. Acesso negado. Senhor Montgomery. Uma voz grave retumbou. O João virou-se. Era o chefe de segurança, um homem chamado Ali, cujo nome o João nunca se dera ao trabalho de aprender antes. Ao lado dele estavam 2 agentes da PSP. Deve haver um engano, o João disse forçando um sorriso. O meu crachá está desmagnetizado. Nenhum engano, o Ali disse, aproximando-se. A sua autorização foi revogada, mas é esperado lá em cima. A administração está em sessão de emergência. Querem vê-lo. A administração? O João engoliu em seco. Ok, bom, posso explicar. Levem-me. A viagem de elevador até ao 5º andar foi a mais longa da sua vida. O silêncio era sufocante. Quando as portas se abriram, a recepcionista não sorriu, nem sequer levantou os olhos. O João caminhou pelo longo corredor ladeado por retratos dos fundadores da empresa. Parou no último retrato. Archibald Estrela, 1890-1965. Ele parecia estranhamente comigo, nos olhos. Como é que ele nunca o tinha visto? O nariz, o contorno da mandíbula? Esteve à sua frente todos os dias. Empurrou as portas duplas para a sala de reuniões. Normalmente a sala de reuniões estava vazia, exceto pelo CEO, o Sr. Vasco, e talvez o COO. Hoje a longa mesa estava cheia. 12 pessoas sentavam-se em silêncio. O conselho de administração, homens e mulheres que controlavam a economia global, e na cabeceira da mesa, no lugar normalmente reservado ao proprietário ausente, estava eu. Tinha mudado o fato do tribunal. Agora usava uma blusa de seda branca e calças escuras. Parecia fresca, calma e terrivelmente poderosa. Entra, João, eu disse. O João caminhou até ao fundo da mesa. Sentia-se como um estudante chamado ao gabinete do diretor. Senhor Vasco, o João olhou para o CEO, um homem de cabelos grisalhos a quem ele tinha passado anos a bajular. Senhor, certamente não acredita nestas alegações. Ana, a minha ex-mulher, ela é vingativa. Isto é uma disputa doméstica a transbordar para o local de trabalho. O senhor Vasco não olhou para o João. Olhou para mim. Senhorita Estrela, devo prosseguir? Por favor, eu disse, servindo-me um copo de água. João, o senhor Vasco disse, a voz fria, concluímos a auditoria. A disputa doméstica é irrelevante. O que é relevante são os 3 milhões de euros que faltam na conta do grupo Penafiel. O que é relevante é o facto de ter usado informações privilegiadas para vender a descoberto as nossas próprias ações antes da última chamada de resultados. Isso pode ser explicado, o João gaguejou. Eu estava a fazer hedging. Era uma estratégia. Foi um crime, eu disse, a minha voz cortando o ar, e foi uma traição ao legado da minha família. Levantei-me e caminhei devagar ao longo da mesa. Os membros da administração observavam-me com reverência. Sabes, João, eu disse, parando mesmo à frente dele, dei-te tantas oportunidades. Quando éramos casados, pedi-te para seres gentil. Recusaste. Pedi-te para seres honesto. Recusaste. Pedi-te para me respeitares. Riste. Inclinei-me. Ele podia sentir o meu perfume. Um aroma que percebi que nunca lhe tinha comprado. Era subtil, caro e antiquado.
Queria ser um grande homem nesta empresa, eu sussurrei. Querias sentar-te a esta mesa. Bem, aqui estás. Toda a administração está a observar. Estás feliz, João? Ana, por favor, o João sussurrou, os olhos marejados. Farei qualquer coisa. Assina o que quiseres. Não me destruas. Se me despedires com justa causa, nunca mais trabalharei em finanças. Despedir-te? Eu sorri, e foi a coisa mais perigosa que ele alguma vez vira. João, não estou apenas a despedir-te. Estou a apagar-te. Sinalizei ao Ali. Apresentamos queixa, eu anunciei à sala. Mas mais importante, contactei todas as principais firmas de Lisboa, Londres e Tóquio. Informei-os pessoalmente das tuas indiscrições. Não vais estar apenas desempregado, João. Vais estar inempregável. Não vais conseguir um emprego como caixa de banco, muito menos como trader. Não podes fazer isso, o João chorou. É calúnia. Não é calúnia se for verdade. Eu disse simplesmente, tirem-no daqui. O Ali agarrou o braço do João. Espera, o João lutou. Ana, eu amava-te. No início, eu amava-te. Não me virei. Caminhei de volta para a cabeceira da mesa e sentei-me. E isso, eu disse à administração, ignorando os seus gritos enquanto ele era arrastado. Conclui o assunto do funcionário desonesto. Agora passamos à aquisição do grupo Penafiel? Enquanto as pesadas portas se fechavam, abafando os apelos do João, permiti-me uma respiração profunda. O rato estava morto. A leoa finalmente tinha comido. Mas fora das paredes de vidro do escritório, o mundo real estava à espera. O João estava destruído. Mas um homem sem nada a perder é uma coisa perigosa. E a Sofia ainda andava por aí, humilhada e sem dinheiro, a tramar a sua própria forma caótica de vingança. A guerra estava ganha, mas as consequências estavam apenas a começar. A queda não foi uma descida elegante, foi um embate. 3 horas depois de ser escoltado para fora do edifício Estrela em Hargrave, o João sentou-se numa cadeira de plástico na sala de espera da esquadra da Baixa Chiado. Tinha sido fichado, tiradas impressões digitais e libertado sob fiança apenas porque o juiz o considerou de baixo risco de fuga, principalmente porque o seu passaporte tinha sido confiscado e as suas contas bancárias congeladas. Saiu da esquadra sob o brilho ofuscante das câmaras. João! João! Os paparazzi gritavam. Sabia que a sua esposa era uma bilionária? É verdade que roubou 3 milhões de euros? O que tem a dizer sobre a declaração da Catarina Silva? O João protegeu os olhos. Que declaração? Murmurou para ninguém. Encontrou um jornal descartado num banco no Parque Eduardo VII, onde se sentou para se esconder das câmaras. Na página 3 do Correio da Manhã, a manchete gritava: Lobo de Wall Street transforma-se em ovelha. Amante afirma ter sido manipulada. O artigo era brutal. A Catarina Silva tinha dado uma entrevista exclusiva. Afirmava que o João lhe tinha mentido sobre o casamento, que lhe tinha dito que a Ana era abusiva e que a coagira a assinar as contas fraudulentas. Era uma mentira, claro. Tinha sido a Catarina a sugerir as contas offshore, mas ela antecipara-se à narrativa. Estava a pintar-se como a vítima para salvar a sua própria carreira. O João amassou o jornal. Não tinha telemóvel. O telemóvel da empresa fora apreendido. O seu iPhone pessoal tinha ficado no bolso do casaco que deixara no seu escritório durante a auditoria. Tinha 40 euros na carteira. Pegou no metro para Almada. Foi a viagem mais longa da sua vida. Foi para o único sítio onde conseguiu pensar. A irmã da mãe, a tia Rosa, que vivia num apartamento pequeno e apertado na Cova da Piedade. A Sofia tinha queimado essa ponte anos antes, chamando a Rosa uma fracassada de baixa classe. Mas o João não tinha mais para onde ir. Quando chegou, encontrou a Sofia já lá. Estava sentada à mesa da cozinha da tia Rosa, a soluçar para uma chávena de café instantâneo barato. Olha para ti, a Sofia cuspiu quando o João entrou. Usava o seu casaco caro,
mas a maquilhagem estava a descorrer, fazendo-a parecer um palhaço derretido. Estragaste tudo. Eu estraguei tudo? O João riu, um som maníaco e agudo. Foste tu que me disseste que ela não era boa o suficiente. Foste tu que me disseste para a atrair. Disseste para arranjar uma mulher com ambição. Eu não te disse para desviar dinheiro, a Sofia guinchou. Eu não te disse para casares com uma bilionária secreta e tratá-la como uma escrava. Se tivesse sido simpático com ela, estaríamos num iate agora mesmo. Eu poderia estar a fazer compras em Paris. A tia Rosa, uma mulher com mãos rudes e um rosto bondoso, bateu uma panela na bancada. Calem-se os dois. Não aguento mais as vossas tretas de ricos. A sala ficou em silêncio. Vão ficar aqui esta noite, a tia Rosa disse, apontando uma colher de pau para eles. Mas amanhã resolvem as vossas vidas. Eu trabalho em 2 empregos. Não tenho tempo para os vossos dramas de alta sociedade. E João, a polícia ligou para cá. Estão à procura de mais documentos. Estás em sérios apuros, miúdo? Naquela noite, o João deitou-se num sofá irregular, a olhar para o teto manchado de água. Pensou no apartamento na Baixa. Pensou na sensação dos lençóis, algodão egípcio. Pensou em mim, na Ana. Lembrou-se de uma noite, 2 anos antes. Ele chegara tarde, bêbado, e gritara comigo porque o jantar estava frio. Eu não lhe tinha gritado de volta. Eu tinha apenas aquecido a comida, posto à mesa e perguntado-lhe como fora o seu dia. Por que é que ela não me contou? Ele pensou, a raiva a incendiar-se novamente. É uma armadilha. Ela enganou-me. Ele recusou-se a aceitar responsabilidade. Na sua mente, ele era a vítima de uma partida cruel. Os meses seguintes foram um borrão de miséria. A execução hipotecária do apartamento foi concretizada em tempo recorde. Todos os móveis do João, os seus fatos de designer, a sua coleção de relógios. Tudo foi leiloado para pagar os fundos roubados. Devido à natureza de alto perfil do caso, ninguém o contrataria. Candidatou-se a firmas, boutique. Rejeitado. Candidatou-se a bancos. Rejeitado. Candidatou-se para ser gerente numa concessionária de automóveis. O dono riu-se na sua cara e pediu uma selfie para publicar no Instagram com a legenda: Olhem quem pediu um emprego hoje. João Montgomery, o homem que queria ser rei de Lisboa, acabou por trabalhar no turno da noite num armazém em Setúbal, a embalar caixas para um retalhista online. Ficou com bolhas nas mãos. As suas costas doíam e cada vez que via um jato particular a voar por cima, sentia uma pedra no estômago. Mas o golpe final ainda não tinha caído. 6 meses após o julgamento, o João recebeu uma carta. Não era de um advogado. Era uma nota manuscrita num papel creme pesado. João, encontrei isto na tua antiga secretária. Achei que devias tê-lo. É a única coisa tua que não vendi. Ana. Dentro do envelope estava uma fotografia deles, da lua de mel na Costa Nova. Pareciam felizes. No verso, com a minha caligrafia de 5 anos antes, lia-se: Ao meu amor, construiremos o mundo juntos. Vira para mais. O João olhou para a foto, sentou-se na berma, fora do armazém, coberto de pó, e pela primeira vez na vida não sentiu raiva. Sentiu uma dor oca e vazia. Percebeu que o dinheiro não fora o teste, a pobreza não fora o teste. Eu fui o teste, e ele falhara. 12 meses depois, Lisboa tinha esquecido o nome João Montgomery. A cidade é uma máquina que mastiga os fracassos e os cospe, reiniciando a sua memória para o próximo escândalo. Mas para o João, o ano fora uma eternidade lenta e dolorosa. O Gala Estrela não era apenas um evento. Era uma coroação realizada na Fundação Calouste Gulbenkian. Era o bilhete mais exclusivo da década. As enormes escadarias de pedra que levavam ao museu estavam cobertas por um rio de tapete vermelho, ladeadas por cordões de veludo e uma falange de guardas de segurança que pareciam estátuas esculpidas em granito. O ar estava elétrico,
vibrando com a energia caótica de 1000 máquinas fotográficas a clicarem em uníssono. Os flashes rebentavam como tempestades de relâmpagos, iluminando os rostos de magnatas da tecnologia, realeza europeia e ícones de Hollywood, enquanto subiam as escadas em direção ao brilho dourado do grande salão. Fora das barricadas, contida pela polícia e pelos cordões de veludo, uma multidão esmagadora de curiosos estendia-se por quarteirões. Estavam ali para vislumbrar os deuses de Lisboa. E entre eles, a tremer num corta-vento 2 tamanhos maior do que o seu e feito de nylon barato e barulhento, estava o João. Parecia 20 anos mais velho do que o homem que outrora sorria nas páginas brilhantes da revista Fortune. O seu cabelo, outrora penteado com pasta de 50 euros, estava a rarear e desgrenhado. O seu rosto estava magro, a pele cinzenta e esticada sobre as maçãs do rosto, resultado de uma dieta que consistia principalmente em ramen e stress. O julgamento criminal tinha sido uma humilhação pública. Evitara a prisão por um triz, trocando-a por 5 anos de liberdade condicional e um plano de restituição que confiscava quase todo o dinheiro que ganhava. Pôs-se em bicos dos pés, o seu hálito a embaçar no ar gelado de novembro. Não sabia exatamente por que tinha vindo. Era uma forma de autoflagelação, talvez, ou talvez uma ilusão. Uma pequena parte distorcida da sua mente sussurrava que se ele pudesse apenas ver-me, se ele pudesse apenas cruzar o olhar comigo, o feitiço seria quebrado. Convenceu-se de que eu ainda era a rapariga tranquila da biblioteca, que esta persona de titã da indústria era uma máscara que eu tiraria se visse o seu sofrimento. Para trás! Um agente da polícia ladrou, empurrando uma barreira contra as costelas do João. O João não reagiu. Apenas ajustou a gola, tentando esconder a mancha na sua camisa. Então, um silêncio caiu sobre a multidão. Começou na berma e recuou, silenciando os gritos dos paparazzi. Uma caravana de 3 SUVs pretos parou na berma, ladeando um Rolls-Royce Phantom personalizado. O carro era um monólito de luxo, a sua pintura parecendo absorver as luzes da rua. Um motorista com luvas brancas saiu e abriu a porta traseira. Primeiro, um par de saltos altos tocou no pavimento. Depois, Ana Estrela emergiu. A multidão ofegou. Não era apenas que eu era bonita, eu estava transformada. Usava um vestido de veludo azul noite que me abraçava o corpo antes de cair numa cauda dramática bordada com fio de prata que apanhava a luz como pó de estrelas. Ao meu pescoço estava a estrela Sterling, um colar de diamantes que não saía do cofre da família há 40 anos. Mas as joias eram secundárias. Foi a minha postura que parou o coração do João. A minha cabeça estava erguida, os meus ombros para trás. Eu movia-me com uma graça fluida e aterradora. Eu não era a esposa fantasma que tentava misturar-se com o papel de parede. Eu era a matriarca. Eu era a mulher que assinava os cheques que mantinham a cidade a funcionar. Parei na base das escadas, virando-me para as câmaras. Não sorri nervosamente. Eu dominava a atenção. O João sentiu uma dor física no peito, aguda e agonizante. Lembrou-se de como me dizia para não me curvar. Lembrou-se de me dizer que eu parecia desmazelada em roupa de noite. Percebeu agora, com uma náusea que lhe embrulhava o estômago, que eu nunca fora desmazelada. Eu estava a esconder a minha luz para que não o cegasse. Mamã! Uma voz alegre cantou, quebrando o silêncio. O João piscou os olhos, sobressaltado. Do mesmo carro, um homem alto saiu. Era bonito de uma forma que nada tinha a ver com fatos ou dinheiro. Tinha olhos bondosos e uma mandíbula forte e tranquilizadora. Este era o Pedro, o cirurgião pediátrico que os tabloides tinham fotografado comigo há 6 meses. O Pedro estendeu a mão para dentro do carro e levantou uma menina, talvez de 3 anos, nos seus braços. A criança estava vestida com uma versão em miniatura do meu vestido de veludo azul. Não era a minha filha biológica, a linha do tempo não batia.
Mas a forma como a menina me estendeu a mão e a forma como o meu rosto se suavizou num amor puro e inalterado contavam uma história diferente. Era uma família, uma de verdade. O Pedro pousou uma mão na minha lombar, gentil, protetor, não possessivo. Eu ri de algo que ele sussurrou, um som que flutuou para a rua. Era um riso livre, um riso feliz. O João nunca me ouvira rir assim. O pânico apoderou-se dele. A realidade da sua exclusão desabou sobre ele. Eu estava a subir ao Olimpo e ele estava preso na lama. Ele não podia deixar que eu desaparecesse na luz sem o reconhecer. Ele precisava que eu soubesse que ele existia. Ana! O grito rasgou a sua garganta, rouco e desesperado. Foi alto o suficiente para fazer as pessoas virarem a cabeça na multidão. Ana, olha para mim! Empurrou a barricada, os olhos arregalados e frenéticos. Sou eu! Sou o João! Os seguranças ficaram tensos, prontos para interceptar. Mas eu parei. Estava a meio das escadas. Parei, a minha mão apoiada no cordão de veludo. Lentamente, deliberadamente, virei-me. Do meu ponto de vista, lá no alto da rua, olhei para o mar de escuridão. Vasculhei os rostos dos fãs a gritar, dos fotógrafos famintos e dos turistas curiosos. Então o meu olhar fixou-se nele. O tempo pareceu suspender-se. Os flashes esbateram-se numa névoa. Éramos apenas nós, os dois, separados por 15 metros de tapete vermelho e um oceano de escolhas. O coração do João batia forte contra as costelas. Deu um meio passo para a frente, levantando uma mão trêmula. Vê-me, ele implorou em silêncio. Vê o que me fizeste. Vê o quanto paguei. Odeia-me se quiseres, mas não me ignores. Ele queria que eu estivesse zangada. A raiva significaria que ele ainda importava. A raiva significaria que ainda havia uma ligação, por mais tóxica que fosse. Mas eu não parecia zangada. Olhei para o seu casaco barato e mal ajustado. Olhei para os seus olhos desesperados e encovados. Olhei para o homem que um dia tivera a minha vida nas mãos e a tratara como um brinquedo. A minha expressão permaneceu perfeitamente calma. Não havia nenhum lampejo de vingança, nenhum sorriso de triunfo. Havia apenas uma indiferença profunda e devastadora. Era o olhar que se dá a um estranho no metro ou a um pedaço de lixo na calçada, reconhecido, mas irrelevante. Eu já o tinha chorado. Eu já tinha enterrado a memória dele. Para mim, o homem a tremer na calçada já não era um monstro. Ele era apenas uma nota de rodapé num capítulo que eu tinha terminado de escrever. Ao meu lado, o Pedro inclinou-se, a sua expressão preocupada enquanto seguia o meu olhar para o homem desgrenhado que gritava no fundo das escadas. Está tudo bem, querida? O Pedro perguntou, a voz baixa. Conheces aquele homem? Olhei para o João por mais um segundo, deixando o silêncio esticar-se até que se tornou um peso físico nos ombros do João. Depois, um pequeno sorriso educado tocou os meus lábios. Virei-me para o Pedro, os meus olhos a voltarem ao calor da minha nova vida. Não, eu disse, a minha voz clara o suficiente para ser levada pelo vento. Apenas um fantasma. Vamos entrar. Virei as costas, o movimento foi final. Peguei no braço do Pedro e juntos subimos os últimos degraus. As pesadas portas de vidro do museu abriram-se, derramando luz dourada sobre o tapete vermelho, engolindo-nos num mundo de música, calor e poder. Então as portas fecharam-se. O clique da fechadura ecoou na mente do João como um tiro. A luz tinha desaparecido. Ele estava de volta ao frio. Muito bem, o espetáculo acabou! Sigam em frente! O agente da polícia gritou, empurrando a multidão. O João ficou ali por um longo momento, a imagem do meu vestido azul gravada nas suas retinas. Os paparazzi baixaram as suas câmaras a rever as fotos, já aborrecidos. Tinham a fotografia da rainha. Não se importavam com o mendigo. O João virou-se do museu. Sentia-se oco, raspado da raiva que o sustentara no último ano. Percebeu então a verdadeira magnitude da sua tragédia. Não era que tivesse perdido o dinheiro.
Não era que tivesse perdido o apartamento. Era que tivera um diamante na mão, confundira-o com vidro e o deitara fora para perseguir lantejoulas. Enquanto começava a longa e arrastada caminhada em direção à estação de metro, tinha um turno no armazém que começava dali a 1 hora. Um profundo estrondo sacudiu o pavimento sob os seus tênis gastos. Ele parou e olhou para cima. A elevar-se do skyline de Lisboa a virar acentuadamente sobre o Parque Eduardo VII em direção ao Oceano Atlântico, estava um Gulfstream G650. As suas luzes de navegação piscavam ritmicamente contra as nuvens escuras. Na cauda, iluminado por um holofote, estava o brasão dourado da estrela. Não me estavam a transportar. Eu estava dentro do museu. Provavelmente transportava os meus pais, ou talvez estivesse apenas a fazer uma volta da vitória. Um símbolo do império que continuava a voar enquanto ele permanecia em terra. O João observou o jato subir cada vez mais alto, os motores a rugir com um poder que ele nunca mais tocaria. Observou até que as luzes fossem apenas mais uma estrela no céu frio da noite, indistinguíveis dos milhões de outras. Levantou a gola contra o vento cortante, baixou a cabeça e fundiu-se nas sombras da cidade. A rainha tinha ascendido. O bobo da corte fora esquecido. E no jogo de alto risco do amor e do poder, a casa sempre ganha. O João Montgomery passou o resto da sua vida a perseguir a sombra do que perdeu. Aprendeu a lição mais difícil de todas. O verdadeiro poder não é sobre o dinheiro que exibes, mas o caráter que mantens quando ninguém está a ver. Eu não venci apenas o divórcio. Eu recuperei a minha vida. Provei que o silêncio não é fraqueza. É apenas a pausa antes que o conquistador fale. Mas pergunto-me, o que é que terias feito se estivesses no meu lugar? Terias avisado o João, ou terias deixado que ele se destruísse exatamente como fez? É uma pergunta que, mesmo hoje, me faz pensar. A verdade é que nada na vida é preto no branco. Nada é perfeito. Mas, para o bem ou para o mal, esta história, bem, esta foi a minha. E de alguma forma sinto que está tudo no seu devido lugar. Ou talvez não, quem sabe?